Matheus Teixeira, o escândalo do Banco Master desfez uma união que os ministros do Supremo Tribunal Federal demonstravam desde a pandemia de Covid-19 até para lidar com o governo de Jair Bolsonaro. Qual que é o tamanho dessa crise? Débora, claro, só para situar o nosso telespectador antes rapidinho, porque quem cobre o Supremo, e eu já fui muito lá, aquele corredor ali, que na verdade é o espaço Menezes Direito, que é um ministro histórico do STF, e tem várias fotos com os antigos ministros, as antigas composições da corte, é o túnel que une o prédio principal do STF aos anexos. Os gabinetes dos ministros ficam nos anexos e para ir por dentro, não precisar sair de um prédio para o outro, dá para ir pela garagem, pelo subsolo, e é esse o túnel que liga ali, portanto, o prédio principal dos anexos, e é normal, muito jornalista, a gente fica ali na porta justamente para tentar acompanhar o ministro nesse caminho e ir ali tentando tirar deles algumas informações, e como tu bem disse, essa imagem aí simbólica dele sozinho no tapete vermelho ali desse corredor, e que mostra também um pouco disso que eu estou falando, da desunião interna do Supremo. A gente viveu, na era da Lava Jato, uma cisânia interna muito grande. Havia os favoráveis e os contrários aos métodos da Lava Jato, e isso causou muita briga, muita animosidade interna. A gente pode lembrar o símbolo disso foi aquele bate-boca entre o então ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou, e o ministro Gilmar Mendes, um trocando acusação contra o outro, em plena luz do dia, no plenário do STF, e simbolizou aquele racha interno muito grande. Mas depois do período da Lava Jato, veio a pandemia da Covid-19 e veio o governo Bolsonaro. Os ministros se uniram porque tinham uma percepção comum de que o então presidente fazia uma ofensiva contra as instituições e tentava descredibilizar o STF. Os ministros então se uniram, deram diversas decisões unânimes para barrar medidas de Bolsonaro na pandemia, e até o que era uma briga pública virou hoje troca de afagos entre Barroso e Gilmar. A gente viu que houve uma reaproximação e os ministros se uniram novamente em torno da defesa do STF. Ocorre que aquele grande escândalo da Lava Jato que dividiu o Supremo, agora a gente vive um outro grande escândalo que novamente rachou o tribunal. Havia uma ala favorável à atuação do ministro Dias Toffoli e uma ala contrária ao ministro Dias Toffoli. Há uma ala que defende a aprovação de um código de ética e há uma ala que rechaça a ideia de aprovar um manual de conduta para os ministros. Portanto, essa união que a gente viu na pandemia e durante o governo Bolsonaro, agora ela se desfez diante do caso do Banco Master.